Aqui com a Madalena, gostaria de saber qual é o seu nome completo, Madalena. Meu nome é Maria Madalena Santos Grignoli. Você veio de que região? Eu vim de Goiás, Aurilândia. Sua família chegou aqui em que ano, aqui em Arapitanga? Minha família chegou aqui em 1970. Madalena, em que ano assumiu a direção da Escola Anchieta e em que contexto histórico isso aconteceu? O que estava acontecendo aqui em Arapitanga? Por que você assumiu a escola, a direção da escola? Eu assumi a escola Padre Jair Anchieta em 1993. Eu já trabalhava na escola, eu era secretária da escola e, mediante a necessidade da diretora, Dona Maurelisa, de mudar de cidade, eu fui convidada pelo padre e pela diretoria das obras sociais para assumir a direção. E qual era a situação? A escola era uma escola conveniada. E qual era a situação assim desse convênio? Por que estava tão difícil renovar? A cada ano que se passava, o convênio ficava mais difícil de ser renovado. E qual era a situação desse convênio quando você assumiu, Madalena? Eu creio que, em virtude da reestruturação política, se tornava assim um pouco difícil a assinatura do convênio. E a gente sofria muito. Tinha assim um determinado tempo que a gente ficava correndo atrás para que as pessoas responsáveis, o secretário de Educação, o governador, assinassem. E após a assinatura do convênio, ficava assim um pouco difícil também para a escola, porque tinha atrasos de pagamento. Às vezes nós chegamos até o mês de outubro sem receber. E isso dificultava o trabalho, porque as pessoas que aqui trabalhavam tinham as suas obrigações para quitarem no seu dia a dia, na sua vida familiar. E todo esse problema trazia assim, uma grande tristeza para nós, mas a gente nunca desanimou, a gente sempre lutou, juntávamos, fazíamos promoção e assim a gente ia recorrendo a meios para que pudéssemos socorrer as pessoas que estavam mais necessitadas no momento. Em que ano a instituição tornou-se particular e como foi esse período em termos de documentação, que mudou? Porque nós sabemos que não é fácil, a escola até então ela estava sobrevivendo na sua maior parte pelo convênio, como você falou, tinha promoções que fazia, a situação era muito difícil, os professores eram conscientes disso daí, e eu gostaria que você falasse desse momento de tramitação de escola conveniada para a escola particular. Não foi muito difícil, porque quando a escola era conveniada, o governo ele assumia simplesmente a folha de pagamento e a escola tinha que se virar com as outras despesas. Então a gente já estava acostumado a trabalhar, a lutar, a batalhar por uma causa. E foi em 1996, na gestão do governador Dante de Oliveira, e o secretário de Educação era o professor Maldonado. Foi quando nós recorremos à Secretaria de Educação, fui eu, o Padre Celso e a professora Ângela, e quando nós chegamos lá, fomos recebidos pelo secretário e ele disse para a gente que não era de interesse do Estado confirmar o convênio, né? Que a partir daquele momento que eles estariam dando assistência para as escolas estaduais e que as escolas conveniadas no momento não seriam de interesse deles, né? E eu e a professora Ângela, nós ficamos sem chão, que a gente foi assim naquela expectativa de ter o convênio, deles assinarem o convênio. E no momento nós ficamos desesperados, mas a gente não tinha assim a noção que a gente estava com uma pessoa imbatível, uma pessoa com garras de lutar,
que é o Padre Celso. Mas no momento que ele percebeu a nossa tristeza, ele ficou calado e deixou que a gente passasse aquele susto, né? E depois ele nos convidou ao desafio, que era enfrentar uma nova situação. E ele disse assim para nós que nós precisávamos de muita doação, termos idealismo, para que a gente pudesse levar adiante a escola, que a gente estava à frente e que nós tínhamos que ser forte. E a partir daquele momento, o Padre Celso foi assim para a gente como um anjo de guarda. Ele esteve com a gente em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, ele estava ali nos auxiliando, nos animando e fazendo com que a gente pudesse acreditar em algo melhor. E quanto à tramitação dos documentos, a gente teve que mudar toda a escrituração a partir desse ano, de 96 em diante. Nós tivemos que mudar os impressos todos, mandar fazer outros, porque a partir de então a escola seria uma escola particular. E quando nós chegamos aqui em Araputanga, ao retornarmos de Cuiabá, nós fizemos uma reunião com os professores, com os pais, né? E onde nós propusemos aos pais a levar adiante a escola. Devido à credibilidade da escola, o carinho que os pais, os alunos, os professores sempre tiveram pela escola, eles ficaram à disposição para que a gente pudesse enfrentar o desafio. Daí foi então que nós propusemos, me lembro como hoje, o valor da primeira mensalidade foi R$30. E fixamos esse preço e a partir de então a gente visava o pagamento da folha. E as outras despesas a gente sempre fez promoção para levar a escola adiante. Você praticamente já respondeu assim a outra pergunta que eu ia fazer para você, que é em termos assim, de quais as maiores dificuldades na parte interna, com os pais, com os alunos, se houve rejeição, porque às vezes assim, muitos pais não tiveram às vezes condições de pagar e tiveram que sair da escola, os alunos, saíram muitos alunos. Quais as dificuldades nesse sentido? Se saíram muitos alunos na estrutura, por ser uma escola particular, os pais passaram a cobrar mais em termos de estrutura. Como que foi essa dificuldade interna, Madalena? Com os pais, funcionários, se teve funcionário que abandonou a escola por ela ter se tornado particular, qual foi a situação nesse caso? Não, quando a escola se tornou particular, os funcionários se mantiveram, né? E nós tivemos, na época, uma ajuda muito grande, que, assim, o apoio moral, apoio financeiro das empresas. Nós tivemos, assim, nos apoiando a cooperativa nos apoiou muito tempo, e na época eles pagavam um professor por 40 horas aula, nível 1, que quer dizer um professor com formação segundo grau completo. E o frigorífico, o Frigoara, eles se prontificaram a pagar um professor por 40 horas aula, um professor nível 5, que é um professor de curso superior completo, né? Então, quanto aos pais, os pais sempre estiveram ao nosso lado, né? Assim, tinha cobrança como antes, porque a gente coloca assim como parceiro dos pais, que o maior interessado no desenvolvimento do filho, em primeiro lugar, são os pais. Os pais que têm um sonho amplo pelo filho, e nós somos colaboradores. E nós sempre deixamos isso claro para os pais, para que nós pudéssemos ter um trabalho de parceria. E essa parceria sempre existiu entre a Escola Anchieta, os pais e os professores. Todos nós lutamos por uma educação melhor. E o que você vê de mudanças em todo esse período que você está à frente, de 93 a 2007,
você esteve à frente da direção da escola. Pegou a fase conveniada, a fase de tramitação e a fase dela se tornar particular. Então, assim, o que você vê de positivo ou de negativo nesse período que você esteve à frente da direção da escola? Olha, eu não tenho assim muito a reclamar com relação ao trabalho prestado durante esse tempo, porque quando eu assumi a direção da escola, eu tive apoio de todos. Tive apoio do fundador da escola, que é o padre Celso, tive apoio dos professores, dos funcionários, os alunos, os pais. Então, todas as pessoas me apoiaram. Foram poucas as pessoas que não estenderam a mão, mas esse número é muito insignificante mediante as pessoas que abraçaram a causa comigo. Então, nesse período, nesses anos de trabalho, eu vejo assim que a vitória sempre esteve ao nosso lado, né? Sempre tivemos sempre tivemos assim a oportunidade de comemorar as nossas vitórias. Uma das maiores vitórias que eu posso ressaltar durante esse período de direção foi assim a possibilidade que os professores tiveram de investir na sua formação como profissional. Antes a gente tinha uma dificuldade muito grande para encontrar um profissional para trabalhar na sua área específica. Mas hoje, graças a Deus, hoje todos os professores que aqui trabalham estão habilitados na sua área de trabalho. E isso facilita o trabalho educacional, isso facilita o bom desempenho do aluno, porque o professor está habilitado no assunto em que ele trabalha. Inclusive, só complementando isso que você falou, os professores da Escola Anchieta foram os primeiros a buscar e a lutar por esse ônibus que vai até Castres fazer seus estudos na Unemate, né? Os primeiros professores, os 4 primeiros professores, eram todos funcionários do Anchieta, porque tinha essa imensa vontade de estudar. Nós até fizemos uma combinação. Eu fiz História, cursei, fiz vestibular para História, a professora Vanusa fez para Geografia, a professora Eliane fez para Letras e a professora Elaine Ultramar fez para Pedagogia. Quer dizer, cada um cursou um vestibular diferenciado, um curso diferenciado, e coincidentemente as 4 passaram, né? E tinha mais 2 funcionárias que não faziam parte do quadro, mais 2 pessoas que não faziam parte do quadro funcional da Escola Anchieta. Mas em relação à escola ainda, Madalena, qual a filosofia da escola no século XXI agora? A escola tem uma filosofia, porque nós entrevistamos o primeiro diretor, Edson Brito Guedes, ele falou da filosofia da escola no início. E hoje, qual a filosofia da escola, o slogan da escola, qual a meta da escola? Os fundamentos filosóficos da escola, ele está embasado nos princípios humanistas, cristãos, propondo uma formação de valores éticos, políticos, sociais e religiosos. E o slogan da escola é educar para a essência, a vida. E a maior meta da escola é investir no ser humano, que a partir do momento que nós acreditarmos no ser humano e fizermos o possível para investir, para que o ser humano acredite na sua força, com certeza as mudanças virão. E a educação, ela está precisando de uma grande revolução, e quem vai proporcionar isto é o ser humano. É através da formação do ser humano que tudo será mudado. Qual a avaliação que você faz em relação à sua administração? Que afinal são muitos anos, né, Madalena, à frente de uma instituição.
Qual a avaliação que você faz? Eu creio que em todo esse meu legado profissional, eu busquei a servir. Esta é uma lição de vida que eu tenho tirado, que eu tenho espelhado no meu orientador espiritual, que é o Padre Celso. Ele sempre diz que nós devemos oferecer sem esperar muito retorno, que as sementes são lançadas e quando a colheita vier, a gente vê como os frutos são valiosos. Então, a cada dia do meu profissionalismo, eu busco servir e busco fazer da melhor forma possível. Uma da minha grande preocupação é manter a unidade, porque somente o momento que a gente está unido em busca do mesmo ideal é que a gente tem forças para lutar e que a gente consegue vencer. Então, eu tenho batalhado muito para que haja harmonia na escola, harmonia na família, harmonia em sala de aula, porque através da harmonia nós conseguimos ter amor pelo que nós fazemos, ter amor pelo lugar onde nós trabalhamos e a partir do momento que a gente ama, a gente está disposto a lutar e trabalhar para que não nós sejamos vencedores, mas a instituição em que trabalhamos. Madalena, para encerrar, o que mais te deixa feliz em relação ao seu serviço na escola? O que te dá mais prazer quando você olha o passado, além de ficar com medo e lembrar, ter saudade do que você viveu, mas o que mais te deixa feliz quando você olha em relação aos alunos, em relação a esse tempo que você esteve à frente dessa escola? A minha maior felicidade é quando eu vejo assim que eu consegui construir durante esse período uma amizade sólida. As pessoas que estão comigo são verdadeiramente amigas, estão prontas a lutar, a trabalhar pela melhoria. E quando eu vejo assim os meus alunos, as minhas crianças que saíram daqui formados, bem-sucedidos, profissionais, respeitados, pessoas que a gente contribuiu de alguma forma para a formação humana e pela formação intelectual. Isso me alegra muito, que são os famosos frutos, que a maioria dos nossos frutos são bons, né? 90% são bons. Então isso me alegra. E o que me deixa assim também muito agradecida a Deus foi pela assim, a oportunidade que Deus deu para que eu pudesse assumir a direção e conseguir levar adiante, mediante todas as dificuldades, mas sempre conseguir, junto com pais, professores, alunos, funcionários, sempre nós conseguimos levar adiante o objetivo maior da escola, que é estar a serviço da comunidade, a serviço do ser humano, em busca de uma formação integral, onde nós pensamos no homem como um todo, espiritual, físico, profissional, um ser humano que é capaz de proporcionar uma mudança. Agora, em termos assim, nós estamos falando com a professora mestre e nesse tempo todo aí, seu trabalhando na educação, qual a mensagem que você diz, que você deixa para quem está começando, agora o pessoal seu, qual a mensagem que você deixa para quem está iniciando no trabalho na educação? Tenha perseverança, tenha fé em Deus,
acredite em você, acredite naquilo que há mais divino em você, a capacidade de fazer alguém feliz. À medida que você ensina, você está tornando um ser humano feliz. E faça com muita segurança. Faça pensando não no agora, mas na construção de um mundo melhor, que só vem através do conhecimento. Você, Madalena, você estudou, fez magistério, fez contabilidade, né? Depois magistério? Fiz contabilidade, depois magistério. E aí, espelhando em vocês, né? Na Joana, professora Joana, professora Vanusa, professora Elaine, professora Eliane, eu também fui para a Unemat, né? Fiz pedagogia em decorrência de eu estar na direção da escola. Depois fiz especialização em psicopedagogia e estou concluindo o mestrado na área de educação, onde eu falo sobre os valores humanos na educação. Naquela época nossa, Madalena, de ônibus, de todas as dificuldades, o que te deixou de saudade dos nossos estudos em Castres, dessa... não sei se vocês, quando você começou, já estávamos com ônibus. Qual era, assim, as maiores dificuldades enfrentadas naquele período? No meu período de estudo em Castres, eu sofri muito, né? Desculpa, mas são lembranças assim maravilhosas. Foi no período que eu perdi as pessoas que eu mais amava. Foi na época que minha mãe faleceu. Quando nós começamos a estudar, nós tivemos muitas dificuldades. Primeiramente foi com relação ao meio de transporte. A gente sofria muito, que o nosso ônibus não tinha vidro, às vezes quebrava na estrada. A gente trabalhava os 2 períodos e chegávamos aqui 3 horas da manhã. Muitas vezes chegamos até quase o dia amanhecendo, porque as estradas eram ruins, né? E como eu estava falando antes, foi um período assim muito marcante para mim. Eu perdi muitas pessoas amadas. Foi na época que eu perdi a minha mãe, né? E eu devo assim muita obrigação, eu tenho muita admiração pela professora Joana, porque na época que eu estudava, que nós estudávamos e que minha mãe faleceu, eu fiquei assim um pouco desnorteada. E quem estudava comigo na estrada era a professora Joana. Ela deixava de estudar para fazer as suas provas e ia explicando toda a matéria para mim. E através da explicação que ela me dava, é que eu conseguia fazer as minhas avaliações. Então eu via assim que não era um mérito meu, mas um mérito de uma amiga minha, que foi companheira, amiga, irmã, que estávamos ali juntos na batalha. E ela via assim não só o lado dela, que ela venceu, mas ela queria que eu vencesse também. Se eu fosse olhar para o meu lado, humanamente falando, eu não conseguiria nada, mas pelo apoio, pela amizade, pelo carinho dos amigos, que ali nós formamos uma família naquele ônibus, através dessa amizade, desse companheirismo, eu venci, né? E eu posso assim oferecer uma parte do que eu tenho, né? Do meu diploma, eu devo assim à professora Joana, que eu tenho muito carinho, tenho muito amor, e não tenho só como amiga, mas como irmã.